Paz do Senhor, bom dia! Graças a Jesus, mais um dia. Tudo bem com você? Deus abençoe o seu dia, te dê um dia abençoado aí, em nome de Jesus. Mais um dia que o Senhor fez, vamos glorificar a Deus, porque Ele tem tomado conta de tudo, não é verdade? Deus tem cuidado da nossa vida e nos dado vitória. Então vamos glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, no nome de Jesus. Olha só. É, Vamos ler hoje aqui Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 7:24 até o 27 e Lucas 5, 4, versículos 4, 5 e 6. Lucas 5, versículo 4, 5 e 6. Vamos lá? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, por que mandas, lançarei a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. Irmãos, olha só, presta atenção. O que nós precisamos entender? O que Deus tem para mim e para a sua vida? Às vezes, existem situações que elas vão acontecer e você pode impedir elas. Eu posso impedir essas situações. As situações sempre acontecem, não acontece? Mas eu posso impedir de algumas coisas acontecer? Pode. Tem coisa que você pode impedir, tem coisa que eu posso impedir. Mas o que nós precisamos fazer? Ouvir e escutar aquilo que Jesus tem para a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. Deus é um Deus bom que cuida da nossa vida e que nos dá a direção. Quando nós escutamos a voz do Senhor, eu vou receber direção, eu vou receber instrução de como fazer as coisas. Mas e o que nós precisamos fazer? Ouvir. Ouvir o que Deus fala. E o que eu vou ouvir? A palavra de Deus, aquilo que Ele nos deixou. Olha só. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. Meu irmão, o que Jesus está falando? Que vai comparar aquele que pratica a palavra com o homem que edificou a casa na rocha. Presta bem atenção. O que ele está falando? Edificar alguma coisa na rocha é fácil? Não é fácil, meu irmão. Não é fácil. É grande desafio que nós enfrentamos. É situações contrárias. Você já viu alguém que muitas vezes tem um caminho meio duvidoso e muitas vezes aquela pessoa possui muitas coisas? Meu irmão, é fácil. Gera consequência depois, não é verdade? Todo mundo sabe disso, que gera consequência. E aí depois tem que dar conta das consequências. Mas o que nós precisamos entender?
que é o caminho mais fácil. Edificar na rocha é mais difícil. O que ele está falando para mim e para você? A todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Eu tenho que escutar, absorver o que Deus está falando e praticar. Assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Meu irmão, presta bem atenção. Eu e você não estamos livres do vento. Não estamos livres do sol quente. Não, eu não estou livre do vento. Eu não estou livre da chuva. Não chove. Todo ano não chove? Todo ano não faz sol o tempo todo? O que vai não tem lá as chuvas que acontecem? Mas o que eu preciso fazer? Edificar a minha casa na rocha. E o que é edificar a minha casa na rocha? É escutar as palavras de Jesus e praticar. Meu irmão, minha irmã, eu tenho que entender uma coisa. Deus, ele quer nos poupar da ruína. Ele quer nos poupar da derrota. Ele quer nos poupar das situações, das consequências devido às atitudes. Ele quer nos poupar disso. Mas o que eu preciso fazer? Ouvir a palavra dele, ouve o que Deus está te dizendo, ouve a orientação que ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Quantas atitudes, quantas situações nós podemos livrar quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente ouve a direção do Senhor. Então, ouvir a palavra de Deus, ouvir a direção do Senhor, muda a nossa vida, muda a nossa história. A chuva, ela vai continuar caindo. As tempestades vão continuar vindo. Mas aonde que está a diferença? A diferença é que um escolheu praticar o que Deus deu, a direção, e teve prosperidade. Porque a prosperidade não tá associada apenas a dinheiro, muito dinheiro. Não, construiu, não perdeu o que tinha. Por quê? Porque escolheu construir no lugar certo. E construir no lugar certo é ouvir a direção que Deus tem para a nossa vida. Você acha que é fácil construir na rocha? É claro que não. Não, não é fácil. Tem desafio? Tem. Mas chega o dia do desafio, depois da construção, a gente sabe que vai viver milagre. Por quê? Porque obedeceu a palavra de Deus. Irmãos, eu preciso obedecer a palavra, você precisa obedecer a palavra. Deus não vai nos obrigar a nada, mas as consequências e os desafios estão aí. O outro homem, ele foi insensato, não pensou, não vou construir na areia. Imagina só, provavelmente foi muito mais rápido a construção da casa dele, foi muito mais. Aconteceu de maneira mais rápida, as coisas aconteceram mais rápido. Talvez o investimento foi menor, gastou menos. Gastou menos. Mas aí depois, quando veio a chuva, não estava firme. Eu preciso me firmar nas palavras de Jesus. Você precisa se firmar nas palavras de Jesus e entender que Ele está cuidando das nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, olha só, presta bem atenção aqui. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Olha só. O que eu preciso entender? O Pedro trabalhou a noite toda, estava cansado, não estava? Mas ele escutou, ele ouviu, absorveu e praticou aquilo que Jesus disse para ele. Entendeu? Porque praticar a palavra, logo a gente associa a estar obediente e fazer tudo o que Deus manda e tudo mais. Vamos abrir a nossa mente
praticar é ouvir as coordenadas de Jesus, a instrução que ele nos dá. Lá em João 21, ele fala para lançar a rede à direita do barco. Isso daí é depois da ressurreição. E a rede nem se rompia, né? Meu irmão, presta atenção aqui. Pedro, ele tinha experiência no barco, muitas vezes na pesca, né, no barco, em pescar e tudo mais. Muitas vezes eu e você temos experiência naquilo que nós vamos fazer, mas a palavra de Jesus vai além daquilo que nós estamos fazendo. Primeiro, o que aconteceu? Jesus utiliza o barco de Pedro para ensinar a multidão. E Pedro está ali lavando as redes e ouvindo a palavra e juntando as redes. Quando ele termina, ele fala para ele: Ô Pedro, Simão, vai pescar de novo? Ele falou: Senhor, eu trabalhei a noite toda, mas porque o Senhor manda, eu vou ouvir a tua palavra, vou obedecer a sua direção. Irmãos, existe uma diferença em quando nós saímos para fazer algo apenas na nossa força, e quando nós saímos para fazer algo na força de Deus, na direção de Deus. Por quê? Porque tem bênção e tem milagre. Você já tentou fazer algo? Ah, não, vou fazer isso aqui, pronto. Daqui a pouco você viu que não deu nada certo. Aí você pediu, falou com Deus, fez uma oração, clamou ali a Deus, e quando você foi fazer, você teve êxito, teve resultado, bons resultados. Irmãos, o que nós precisamos fazer? Vamos ouvir a palavra de Deus. O que ele falou? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Seja prudente em tudo que você vai fazer. Seja prudente nas suas atitudes, seja prudente nos seus negócios, nos planos. Por quê? Porque Deus tem prosperidade e tem bênção para a nossa vida. Esse homem aqui, o que aconteceu com ele? Ele foi livre de perder o que ele tinha, do que ele tinha conquistado. Por quê? Porque ele resolveu ouvir as palavras de Jesus. Pedro ouviu as palavras de Jesus e teve uma pesca maravilhosa. Ele podia falar: Jesus, eu não vou não, eu estou cansado. Mas ele ouviu. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Pai, abre os nossos olhos para ouvir a Tua palavra, abre os nossos olhos para ouvir, abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra e abre os nossos olhos para enxergar a direção da Tua palavra. Meu Deus, quantas atitudes o Senhor nos dá, quantas direções o Senhor nos dá na Tua palavra. Senhor, vem com o Teu poder, o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos dar que sejamos, nos dar prudência, quer que sejamos pessoas prudentes naquilo que nós vamos fazer, nos dá direção, e nós sabemos que a Tua palavra é a nossa direção. Abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, abre os nossos olhos para enxergar a Tua direção em nome de Jesus. Opera com o Teu poder e a Tua graça. Abençoa cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, e abençoa, Senhor, meu Deus, com o Teu poder e a Tua graça, no nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.